A gente sabe que é muito difícil de encontrar material de qualidade para a prova do concurso do CFRM, de Engenheiro do Exército. E é por isso que a gente está disponibilizando algumas aulas gratuitas do nosso preparatório para você estudar. Mas caso você queira que outras aulas gratuitas assim sejam postadas também, a gente vai precisar que você curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal, porque assim a gente vai entender que as pessoas estão se interessando por materiais de estudos mais densos e completos, como esse que você vai ver. E para ser avisado quando outros vídeos assim forem postados, clica ali no sininho para você ser notificado. Depois dá uma olhada aqui embaixo na descrição que a gente tem um link para você baixar materiais que vão te ajudar muito nos estudos. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Engenharia Mecânica. Dando seguimento ao nosso bloco de vibrações mecânicas, vamos falar hoje sobre as vibrações livres, certo? Bom, um sistema em vibração livre significa que não há aplicação de forças externas a esse sistema, certo? Nós vamos considerar aqui principalmente a análise de um sistema simplificado, no caso do massa-mola-amortecedor, certo? Que a partir dele a gente vai ver as características de uma vibração livre, que vai definir os parâmetros relacionados a muitos outros sistemas. Ou ainda, a gente tem o caso dos sistemas equivalentes, como a gente já viu, que a gente pode relacionar sistemas pelos parâmetros equivalentes a um simples massa-mola amortecedor. Beleza? Então, partindo aqui do nosso exemplo, certo? A gente tem que o movimento do corpo vai ser iniciado pela aplicação de uma condição inicial de deslocamento e ou velocidade, certo? Podemos ter um ou outro ou ambos sendo aplicados. Uma vez que o corpo vai estar em uma posição de equilíbrio, o movimento só vai ocorrer com a aplicação dessa condição inicial, certo? Uma vez que a gente não tem a aplicação de uma força. Então, pelo que a gente viu, a gente tem aqui o equacionamento desse sistema, certo? O modelo matemático desse sistema, sua equação de movimento, dessa forma aqui, de mx dois pontos mais cx ponto mais kx sendo igual a zero, certo? E para solucionar isso, vamos considerar as condições iniciais aqui, de posição para o tempo igual a zero e de velocidade para o tempo igual a zero, colocando aqui como x0 e v0, beleza? Então, a gente vai desenvolver, a partir dessa equação, de acordo com as técnicas de resolução de equações diferenciais, a forma da resposta e as características da resposta para esse sistema. Beleza? Então, temos aqui a equação de movimento como equação diferencial de segunda ordem homogênea, tendo aqui segunda ordem por ter uma segunda derivada, e homogênea por ser aqui igual a zero, certo? E vamos assumir aqui a forma de solução geral para esse tipo de equação diferencial na forma de uma exponencial, certo? Xt aqui como e elevado a um rt, certo? É a forma de solução generalizada para esse tipo de equação diferencial. Então, a partir disso, a gente tem aqui sua primeira derivada, como r vezes e elevado a rt, e como segunda derivada, esse r ao quadrado vezes e elevado a rt. Beleza? Então, nessa forma geral de resposta, a gente vai começar as nossas análises. Aplicando aqui na equação, a gente tem a transformação dessa equação diferencial em uma simples equação do segundo grau, certo? Uma vez que em todos os termos aqui, a gente tem aqui o exponencial de RT, essa exponencial, como a gente quer ver a variação no tempo, a gente considera que ela não vai ser igual a zero, então a gente tem aqui o termo da nossa equação de segundo grau sendo igual a zero. E pela fórmula de Bhaskara, resolução da equação de segundo grau, a gente tem aqui R sendo dado por menos C, mais ou menos raiz de C ao quadrado menos 4mk, dividido por 2 vezes m, certo? Nos dando aqui duas possíveis respostas, como R1 e R2. Então, nossa resposta geral, x de t, vai ser apresentada como a soma desses dois termos, certo? Com uma constante aqui C1 vezes E elevado a R1 de t,
mais a constante C2 vezes E elevado a R2 de t, certo? Essa é a forma generalizada para esse sistema, e a gente vai ver agora de forma detalhada como essa resposta vai se comportar e como vai chegar na equação de movimento como a gente espera. Beleza? Então vamos começar aqui pelo caso mais simples, que é o sistema massa-mola, onde a gente desconsidera a existência de um amortecimento nesse sistema, certo? Então a nossa equação se torna apenas mx2 mais kx igual a zero, ou ainda a gente pode dividir tudo aqui por m, tendo um x2 mais k sobre m, x igual a zero, tendo nossas condições iniciais aqui. Então, observando isso na forma das nossas soluções, a gente tem R sendo dado aqui simplesmente por uma raiz negativa, certo? Lembrando que aqui a gente está considerando parâmetros físicos, então M, K e C vão ser sempre positivos, certo? A gente não tem na física uma massa negativa, uma consideração de rigidez negativa, certo? Então, aqui a gente coloca em termos complexos, certo? Já que a gente tem uma raiz de número negativo, nosso R vai ser mais ou menos I raiz de K sobre M, certo? O mesmo K sobre M que aparece aqui. E a gente define a partir disso essa raiz de K sobre M como a frequência natural para esse sistema, certo? A gente vai ver depois na resposta que essa vai ser a mesma frequência com que esse sistema vai vibrar, certo? Esse sistema livre com a aplicação das condições iniciais. Então, a gente tem aqui, podendo descrever nossa equação com esse K sobre M em termos da frequência natural ao quadrado, e a gente tem nossa resposta aqui, R1 e R2, como mais ou menos I vezes a frequência natural, certo? Então, colocando isso na nossa forma generalizada de resposta, a gente tem x de t como a soma dessas duas exponenciais complexas, certo? Como i ômega n e menos i ômega n, certo? E disso, a gente pode utilizar a fórmula de Euler, certo? A relação de Euler para uma exponencial complexa em termos de cosseno e seno, certo? A gente aplica isso para nossas duas exponenciais complexas aqui. E com isso, a gente vai chegar aqui no nosso x de t com termos de seno e cosseno, certo? Uma vez que aqui a gente agrupa essas duas constantes como uma nova constante a e essas constantes como uma nova constante b. Então, nosso x de t para esse sistema de massa-mola vai ser uma composição de uma função cosseno com uma função seno, ambas com ômega n vezes t, certo? Ambas oscilando com a frequência ômega n, beleza? E nisso a gente tem a chamada de resposta harmônica, certo? Uma resposta com base nessas funções trigonométricas que vão ter um comportamento bem definido. A gente pode ainda aplicar as condições iniciais, certo? Dessa forma genérica que a gente definiu como x0 e v0. Então, colocando x para o t igual a zero, a gente tem aqui cosseno de zero e seno de zero. Cosseno de zero é 1, seno de zero é zero. Então, a gente tem que nossa constante a vai ser igual ao x0. Aplicando a derivada agora para o v0, certo? Nossa velocidade no tempo igual a zero. A gente vai chegar aqui de que b vai ser v0 sobre o ômega n, certo? Então, a gente já tem uma forma específica para esse sistema massa-mola não forçado, certo? Em termos dos parâmetros, com base na frequência natural, e em termos das condições iniciais, beleza? Então, com apenas uma posição inicial, a gente vai ter apenas o termo de cosseno. Com apenas uma velocidade inicial, sem uma posição inicial, a gente tem apenas o termo de seno, certo? Mas para qualquer um dos dois casos, a gente vai ter um comportamento dito como senoidal, independente se é seno ou cosseno, o comportamento da função trigonométrica é dito como senoidal, na forma de uma vibração de frequência ômega n, certo?
Se a gente observa isso de forma gráfica, a gente vai ver depois, a gente vai ver a característica desse tipo de vibração, certo? A gente pode ainda escrever essa composição, essa forma da resposta como uma única função, certo? Agrupando esses termos de seno e cosseno em uma só função trigonométrica, que a gente pode ter aqui a nossa amplitude como raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado e um ângulo de fase relacionado também aqui a b sobre a, certo? Arco tangente de b sobre a, e a gente tem uma forma de uma função única aqui para a nossa função de posição ao longo do tempo, beleza? Então, se a gente plota isso em um gráfico, a gente vai ter esse movimento harmônico aqui oscilatório em torno de uma amplitude, aqui colocada como 0,1, que seria esse nosso x, certo? Oscilando aqui de forma constante e indefinidamente, certo? Que a gente tem aqui a amplitude se mantendo com esse movimento do nosso massa-mola, beleza? Mas, para sistemas reais, dificilmente a gente não vai ter algum tipo de amortecimento, certo? Então, a gente associa ao sistema massa, mola e amortecedor, com um nível a mais de complexidade, e a gente vai ver o efeito disso na resposta da vibração livre, certo? Temos aqui nossa equação na forma completa. Podemos também representar aqui dividindo pela massa, uma vez que a gente já sabe que K sobre M vai ser nossa frequência natural ao quadrado, certo? E nossa resposta aqui, nossa condição inicial, em termos de x0 e v0, beleza? A forma da nossa resposta vai ser essa, lembrando que os valores de C, M e K vão ser sempre positivos, e a gente tem alguns comportamentos que podem surgir para esse sistema, beleza? Então, o comportamento da nossa resposta vai ser regido por esse termo com raiz quadrada, certo? Esse termo dentro da raiz pode ser apresentado como negativo, como positivo ou como zero. E esses três casos vão definir o tipo de amortecimento para o nosso sistema e a forma como ele vai oscilar. Então, a gente define o caso limite, que é o caso em que o termo da raiz vai ser igual a zero, e define para quando ele é igual a zero como um valor crítico para essa constante de amortecimento, certo? O valor para o amortecimento crítico vai ser o valor, aqui colocado como CC, em que essa raiz seja igual a zero. Então, desenvolvendo aqui, uma vez que a gente sabe que esse termo é a frequência natural ao quadrado, a gente tem que o nosso amortecimento crítico é 2m vezes ômega-n, certo? Lembrando que apesar dos termos aqui ao quadrado, a gente lembra que C e M tem que ser sempre positivo. Nossa frequência também vai ser sempre positiva por causa do K e do M com que ela é elaborada. Beleza? Então, a partir desse valor de amortecimento crítico, a gente define um coeficiente de amortecimento, um fator de amortecimento, como um valor adimensional com base nesse valor crítico, certo? E a gente vai definir o quanto o nosso amortecimento C vai estar próximo do amortecimento crítico com base nesse fator de amortecimento, certo? Então, o fator de amortecimento é dado por C sobre C crítico e a gente tem o nosso C, podendo ser dado por esse fator vezes o valor crítico, sendo que para o valor crítico a gente tem já aqui uma forma de encontrar. E a gente tem aquele termo de C sobre M na equação, dado por 2 vezes o fator de amortecimento vezes a frequência natural. Podendo reescrever aqui a nossa equação e podendo reescrever as raízes R1 e R2 em termos desses fatores adimensionais de frequência natural do fator de amortecimento e a nossa frequência natural, certo? Então, temos aqui nossas raízes na forma de menos xi ômega n mais ou menos ômega n raiz de xi ao quadrado menos 1. E a raiz aqui vai estar relacionada ao xi. Se tivermos um amortecimento crítico, esse fator de amortecimento vai ser igual a 1 e a raiz aqui
fica igual a zero, beleza? Então, a gente tem também a nossa forma geral da solução com base nessa nova forma para nossas respostas da equação de segundo grau, certo? Que a gente vai ter aqui a separação dos termos exponenciais. Como nos dois termos tem esse primeiro fator exponencial aqui semelhante, ele pode ser colocado aqui em evidência, tendo aqui os fatores positivos e negativos para esse termo relacionado à raiz, beleza? E a forma de comportamento disso aqui vai estar relacionado ao nosso fator de amortecimento, como a gente vai ver. Então, a gente define os três tipos de amortecimento com base nesse fator. O caso subamortecido, para o fator de amortecimento menor que 1, ou seja, a nossa constante de amortecimento menor do que o valor crítico. Superamortecido, para a constante maior do que o fator crítico, tendo aqui o coeficiente de amortecimento maior que 1. E o caso de amortecimento crítico, com o valor igual ao crítico, tendo aqui nosso fator igual a 1. E tendo a forma de resposta específica para cada um desses casos. Certo? Então, quando a gente tem o valor menor que 1, nossas raízes aqui vão se apresentar com o termo aqui dentro da raiz quadrada sendo negativo, certo? Uma vez que se é menor do que 1, ele ao quadrado vai ser ainda menor. Então, a gente inverte aqui colocando 1 menos o fator ao quadrado e temos aqui o nosso número imaginário, certo? Para poder acertar aqui o fato da raiz negativa. Então, nosso exponencial vai ter um fator complexo. Para o caso igual a 1, esse segundo termo vai ser igual a zero, e nós temos uma resposta repetida aqui, como menos se ômega n. E para o caso maior que 1, se mantém da mesma forma, uma vez que o termo aqui dentro da raiz vai ser positivo. Beleza? Então vamos ver aqui individualmente, começando pelo nosso caso subamortecido. Uma vez que a gente tem duas exponenciais complexas de sinais opostos, como a gente já viu para o caso do massa-mola, a gente pode utilizar a fórmula de Euler para relacionar isso a funções seno e cosseno. Beleza? E a gente define aqui dentro desse termo uma frequência natural amortecida, certo? A gente define aqui como ômega-d, que vai ser ligeiramente menor do que o ômega-n, e é o ômega-n vezes raiz de 1 menos c ao quadrado, certo? Esse termo daqui que a gente vai definir como um ômega-d, beleza? E aplicando a relação, vamos nos aprofundar em resolver a equação, a gente já tem uma resolução anterior dela, a gente chega a termos aqui de cosseno e seno, como no caso anterior, mas aqui relacionado ao nosso ômega-d ao invés do ômega-n, certo? Lembrando que a gente tem aqui em evidência ainda um fator exponencial. Então, a gente vai ter um exponencial multiplicado por duas senoidais, certo? Ou ainda apresentando como uma só senoidal, como a gente viu, mas ainda assim um termo oscilatório multiplicado a um termo exponencial negativo. E disso, o que a gente observa é esse tipo de resposta, certo? Se a gente não tem o amortecimento, tem apenas um fator senoidal, a gente tem aquela oscilação de amplitude constante, certo? Sem alteração. A exponencial complexa vai causar esse decaimento aqui na nossa resposta, que é um amortecimento da nossa vibração, certo? Então, a gente tem ainda o termo oscilatório, mas que está sendo amortecido a cada oscilação, tendendo ao equilíbrio, tendendo a zero, certo? Então, a gente tem aqui, lembrando que a frequência vai ser ligeiramente menor do que a frequência natural, certo? Que aqui vai ter a frequência natural amortecida e com esse decaimento, beleza? Então ele não chega a zero, ele tende a zero, mas ele vai chegar após um certo tempo a um valor pequeno o suficiente para ser desconsiderável, beleza? Então, para o caso do massa-mola amortecido, temos aqui para o caso subamortecido essa oscilação com decaimento. Para o caso superamortecido,
nossa resposta fica apenas de exponenciais. Como a gente não tem exponencial complexa, não aplica a relação da fórmula de Euler, então, tendo termos apenas de exponenciais, a gente tem só um decaimento direto, sem ter aquela oscilação, certo? Então, a partir aqui da nossa amplitude inicial, dada pelas condições iniciais, a gente só decai, tendendo aqui a posição de equilíbrio, beleza? Para o caso criticamente amortecido, quando a gente tem raízes repetidas para a nossa relação da resposta da equação diferencial, a gente considera o termo multiplicando a raiz como polinomiais, certo? Para esse caso específico, o polinômio de primeira ordem já é o suficiente. Então, vai aparecer aqui como uma constante d1 mais t vezes d2 vezes o exponencial. Então, a gente tem um decaimento também, mas ainda mais rápido do que o caso superamortecido, certo? Então, para o amortecimento crítico, a gente consegue um decaimento mais rápido, porém, para esse, a gente tem esse valor específico para ele ser um caso de amortecimento crítico, certo? Do amortecimento ser igual ao nosso valor crítico como a gente definiu, beleza? Então, temos aí a definição dos nossos 3 casos de amortecimento. Muitas vezes esses parâmetros já são dados no sistema e a gente só observa qual dos 3 casos ele vai se encaixar. E muitas vezes a gente modela para obter um desses casos específicos, beleza? Então, para muitos sistemas, principalmente para sistemas de controle, a gente deseja um retorno suave e rápido à posição de equilíbrio, certo? Então, a gente deseja modelar o valor de amortecimento, com a aplicação de algum amortecedor de pistão, por exemplo, para obter um movimento que seja super ou criticamente amortecido, certo? A depender do nível de precisão que a gente deseja no sistema. Como a gente viu, no caso crítico é bem mais rápido, mas precisa daquele valor específico para ser atingido, beleza? O caso do amortecimento subamortecido geralmente não é desejado quando a gente consegue ter o controle em cima desse sistema. Então, quando a gente não tem um amortecedor diretamente aplicado, quando o amortecimento vem a partir de alguma característica do sistema, a gente só pode analisar qual é o efeito do amortecimento, qual é o tipo de regime que ele vai entrar, certo? Que a gente tem muitas vezes algum efeito de amortecimento estrutural. A própria estrutura ou aplicação de algum emborrachado ou similar vai apresentar algum fator de amortecimento, certo? Então, nesses casos é comum que acabe sendo o caso subamortecido e é importante a gente saber como esse tipo de sistema vai se comportar. Então, a gente pode utilizar outras técnicas para redução da vibração para esses casos subamortecidos. Beleza? Então, vamos ver aqui um exemplo de questão, para esse caso de vibração livre, questão aqui também da Marinha, em que a gente tem a base de um canhão, que pode se deslocar horizontalmente, e para amenizar o efeito de coice no momento do disparo do canhão, a gente foi instalado uma mola horizontal entre a base do canhão e um ponto fixo. E se deseja agora instalar um amortecedor em paralelo a essa mola, certo? Transformando no sistema massa-mola amortecedor, para evitar que a oscilação do canhão, quando voltar à sua posição original após o disparo. Lembre-se que para o caso do caso subamortecido, a gente tem uma oscilação em torno da posição de equilíbrio, certo? Tanto para a posição negativa quanto para a posição positiva. E muitas vezes a gente tem um anteparo nessa posição positiva que a gente não deseja atingir. Então, aqui na questão, pede para calcular o valor da constante de amortecimento para esse amortecedor, para que o canhão, após o disparo, volte o mais rapidamente possível à sua posição original, sem oscilar, certo? Tendo dados aqui uma massa total desse sistema de 1.500 kg e uma constante de mola de 500 kN por metro, certo? Então, se a gente deseja a volta sem oscilação e o mais rápido possível, a gente deseja um caso de amortecimento crítico, beleza? Então, primeiro definimos aqui qual é a nossa frequência natural, certo? Dado pela constante de mola sobre a massa. Lembrando que a frequência natural vai ser dada em radianos por segundo.
e de acordo com nossos parâmetros aqui em SI, beleza? Então temos lá K em kN, a gente coloca para Newton, e a massa já dada em quilos, certo? E a gente obtém aqui, podemos fatorar aqui tendo como raiz de 100 sobre 3 ou 10 raiz de 3 sobre 3, certo? No que muitas vezes dá mais trabalho a gente ter valores quebrados, então às vezes é interessante a gente manter em termos de raiz, como esse caso, por exemplo, certo? Uma vez que a gente tem ômega-n, a gente sabe que o amortecimento crítico pode ser dado por 2 vezes a massa vezes o ômega-n, certo? Então a gente tem aqui 2 vezes os 1.500 vezes o ômega-n que a gente encontrou aqui. A gente tem aqui o nosso amortecimento crítico de 10.000 raiz de 3 newton segundo por metro, certo? Esse newton segundo por metro é a unidade dada para o nosso fator de amortecimento, beleza? Ou podemos ainda colocar aqui em 10 a 3 kN segundo por metro, beleza? Então era isso que tínhamos em relação à vibração livre. Na próxima aula a gente já vai entrar na parte de vibração forçada, certo? Como a força influencia na vibração do sistema. Então, obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima aula. E aí, curtiu? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse. E ó, se ficou alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de responder. É isso aí, valeu e até mais!